O que é esse profissional de social media? Quanto que ele ganha? O que ele faz? Quais são as oportunidades que ele tem no mercado? Nesse vídeo eu vou esclarecer todas essas dúvidas. Olá, eu sou Vanessa Castro, se você não me conhece, aqui nesse canal eu falo sobre a profissão de social media, sobre as oportunidades que você tem dentro dessa profissão. Já se inscreve nesse canal e curte o vídeo se você quer aprender mais e mais e aproveita para maratonar todos os outros conteúdos que a gente tem aqui que vai te ajudar bastante. Eu também tenho um Instagram específico para falar sobre essa profissão, chama curso.socialmedia. Dá uma olhadinha lá para você entender tudo sobre essa área. O que é esse profissional de social media? O social media ele também é conhecido como gestor de redes sociais e ele é responsável por criar uma estratégia, pesquisar e planejar conteúdo, atrair seguidores, gerar engajamento e transformar seguidores em clientes, tudo de acordo com o objetivo que o cliente tem. E quem são esses clientes? Empresas, profissionais liberais, marcas que querem utilizar as redes sociais de maneira estratégica. Então observe que o trabalho de social media, ele está ali com foco nas redes sociais. Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest e muito mais. Então, de maneira geral, ele é responsável por montar uma estratégia para conseguir resultados para o cliente, de acordo com o objetivo que ele tem. Então, por exemplo, se o cliente tem o objetivo de vender mais pelas redes sociais, o social media vai montar uma estratégia para criar conteúdo para conseguir atrair clientes para aquele negócio. Mas a gente pode ter outros casos, não necessariamente o primeiro objetivo do cliente vai ser só vender pelas redes sociais. Olha só esse seguinte caso. Vamos supor que a gente tem um cliente que ele vende roupas infantis, só que agora ele quer começar a vender roupas para adultos e jovens. Nesse caso, o primeiro objetivo desse cliente vai ser atrair, envolver esse novo público, porque atualmente a marca dele é vista como uma marca de roupas infantis. Então, o objetivo do social media nesse primeiro momento não vai ser vender, mas sim trabalhar a marca do cliente para que ele atinja um novo público. Então, ele está fazendo o reposicionamento de mercado. Então, o objetivo do social media é criar uma estratégia, criar conteúdo que reposicione a marca do cliente de acordo com o que ele quer, de acordo com o novo público que ele quer atingir. Então, esse é o principal trabalho do social media, montar uma estratégia, criar conteúdos de acordo com essa estratégia para chegar no objetivo que o cliente quer. Mas como é que funciona isso na prática, Vanessa? O que o social media faz na prática? O trabalho operacional prático ali do social media, o que ele vai fazer? Ele vai montar, a primeira coisa é montar uma estratégia. O que é montar uma estratégia? Uma estratégia, gente, é um conjunto de ações, um conjunto de técnicas para chegar no objetivo que ele tem. Então, vai ser definido dentro dessa estratégia quantos conteúdos vão ser postados, se a gente vai postar todos os dias, se vamos postar 2 ou 3 vezes por dia, quais as redes sociais a gente vai estar, por exemplo, se vai estar no TikTok, no Instagram, no YouTube, na Twitch. Então é preciso ser feita uma avaliação do negócio do cliente, do público-alvo. Por exemplo, se a gente pegou um cliente que é gamer, então é importante que a gente esteja na Twitch, no YouTube, entende? Então, dependendo do negócio, ele pode estar em rede social diferente. É mais relevante para o cliente estar em rede social diferente. Vai ser definido também dentro dessa estratégia quais vão ser as abordagens que vão ser trazidas dentro do conteúdo. Se o cliente vai se envolver em assuntos polêmicos, se vai falar sobre política, se teve uma treta ali envolvendo o nicho dele, se ele vai falar sobre isso, ou se ele vai se manter isento, se o posicionamento dele é um posicionamento imparcial ou não. Dentro dessa estratégia geral do cliente vai ser definido se vai se utilizar humor, por exemplo. A gente sabe que o humor é uma excelente ferramenta para engajar as pessoas nas redes sociais atualmente. Se a gente vai trabalhar com storytelling, se vai trabalhar com os gatilhos mentais, quais gatilhos mentais a gente vai utilizar, se vai utilizar o método AIDA. Então, tem várias técnicas do marketing digital que a gente pode aplicar dentro de uma estratégia. E aí, na definição dessa estratégia, a gente vai escolher com quais ferramentas a gente vai trabalhar. Então, observe que criar uma estratégia é um processo amplo e profundo. Depois que ele criou a estratégia, ele vai montar o planejamento de conteúdo e aí entra o calendário editorial, considerando todas as linhas editoriais que ele vai utilizar. Então, quais serão os assuntos que ele vai abordar nas redes sociais? E aí, para isso, é preciso fazer uma pesquisa do mercado daquele cliente. Então, por exemplo, se a gente pegou um cliente da área de psicologia, a gente vai fazer uma pesquisa no mercado, na internet, para entender quem são os outros criadores de conteúdo da área de psicologia, sobre o que eles têm falado, quais são os posicionamentos deles. E aí a gente vai avaliar o que está dando certo, né, nesse mercado digital
para aplicar para o nosso cliente, porque uma vez que a gente já viu que deu certo para outras pessoas, que está funcionando, é muito provável que funcione aqui com o nosso cliente também. E aí, nesse planejamento de conteúdo, ele vai definir lá quais são as linhas editoriais, quais são os conteúdos que ele vai postar, né? Porque uma linha editorial, ela gera vários conteúdos. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre linhas editoriais. Eu vou deixar o link aqui nos cards para você conferir depois, caso você queira. Lá também vai ter os tipos e formatos de conteúdo com que você vai trabalhar. Você vai trabalhar com live, você vai trabalhar com reels, com post carrossel. E lá também você vai decidir como é que vai funcionar o teu funil de conteúdo. Então, existe uma outra estratégia, né, que a gente utiliza na criação de conteúdo, que chama funil de conteúdo, onde a gente tem conteúdos específicos para atrair seguidores, conteúdos específicos para gerar engajamento e conteúdos específicos para transformar seguidores em clientes. Então, tem todo um planejamento de como esse conteúdo vai ser criado. Passada essa parte de planejamento, a gente chega na parte da criação do conteúdo, que aí você vai criar, de fato, o conteúdo visual, ou seja, as artes, né, os posts carrossel, ou os vídeos, e vai postar nas redes sociais. Só que o trabalho do social media, ele não finaliza quando o conteúdo é postado. Não. Depois que o conteúdo é postado, ainda se continua fazendo o quê? Análise de métricas. Então, o social media ele vai fazer um relatório, por exemplo, do último mês, de todos os conteúdos que ele postou, e ele vai identificar quais foram os melhores conteúdos, os que engajaram mais, os que trouxeram mais vendas, e entender quais foram as estratégias que foram utilizadas em cada um desses conteúdos, para que ele entenda, isso aqui está funcionando, isso não está funcionando. E aí o que não está funcionando ele tira e foca naquilo que está dando certo, para conseguir aumentar mais ainda os resultados do cliente. Então, esse é o trabalho base, fundamental do social media. Mas é claro que de um profissional para o outro pode mudar muita coisa. Por exemplo, tem social media que faz foto do cliente, tem social media que não faz, tem social media que vai fazer vídeo, tem social media que responde comentário, que não responde comentário, que responde direct. Então, fora essas funções básicas que eu acabei de falar para você, existem algumas funções adicionais que você pode escolher oferecer no seu trabalho de social media ou não. Por quê? Porque a profissão de social media não é uma profissão regulamentada. Então, não existe um órgão que vai te dizer, olha, você precisa fazer assim, você não pode fazer isso, você tem que ganhar no máximo tanto, no mínimo tanto. Não existe isso. E pelo fato de não existir, você tem muito mais liberdade para decidir como é que vai funcionar o teu trabalho ali na prática e também quanto você vai cobrar. Então, é muito comum você encontrar um social media que faça uma coisa e outro que não faça aquela coisa. Então, por exemplo, a gente tem social media que faz foto do cliente, que vai lá no cliente toda semana ou uma vez por mês, faz foto, faz vídeo e usa aquele material. Tem social media que não faz isso, tem social media que trabalha 100% online e aí o cliente manda para ele fotos e vídeos que ele vai precisar, todo o material que ele vai precisar para criar conteúdo. Tem social media que faz o saque 2.0, que é o quê? Que é o atendimento ao cliente através das redes sociais. Então tem social media que responde comentário, que responde direct, e tem social media que não faz isso. Também tem alguns social medias que fazem anúncio, tem outros que não fazem, apesar de que a gente tem uma profissão específica para isso que chama gestor de tráfego, que é uma outra profissão, é uma outra coisa, mas na prática muitos social medias acabam fazendo isso até para não perder cliente. Então observa que o funcionamento do teu trabalho ali como social media no dia a dia vai depender de várias decisões que você vai precisar tomar. Inclusive eu tenho outro vídeo aqui no canal explicando detalhadamente uma por uma das funções de social media, é só você clicar aqui para conferir depois. E quais são as oportunidades que você tem dentro desse mercado de social media? Você tem basicamente dois grandes caminhos, né? O primeiro deles é você trabalhar como CLT, ou seja, arrumar um emprego. Se você for no LinkedIn, ou no vagas.com, ou no Trampos, ou em qualquer site, até mesmo no Google, digitar assim, vagas de social media, vai aparecer para você várias opções de emprego. Para trabalhar como social media, você não precisa ter uma graduação, uma faculdade. Mas lembrando que como não tem nenhum órgão regulamentador, cada empresa que cria uma vaga dentro dessa área, ela coloca o pré-requisito que ela quiser. Então, ela fica muito livre ali para decidir o que ele vai fazer no dia a dia, né, na sua função do dia a dia, e também quais são os pré-requisitos. Eu já vi vagas pedindo formação em publicidade, propaganda, em marketing, jornalismo, comunicação social e até em letras. Mas existem várias outras vagas que não pedem nenhuma formação superior, apenas o conhecimento ou experiência na parte de criação de estratégia, de planejamento de conteúdo e de criação de conteúdo. E quando você for procurar essas vagas de social media, observa que existem várias nomenclaturas diferentes que vão para a mesma profissão, tá? Então você vai encontrar vaga para social media,
vaga para gestor de redes sociais, vaga para criador de conteúdo, vaga para assistente de analista de mídias sociais. Então, existem vários nomes diferentes que apontam para a mesma profissão. Lembrando que é porque a gente não tem aquela regulamentação que diz, é social media pleno, júnior, sênior, não, tá? Então, muitas empresas acabam alterando a nomenclatura da vaga, alguns chamam de gerente de conteúdo, por exemplo, porque é um nome que eles querem dar. Aí, para você saber se é uma vaga que corresponde de fato ao social media, você tem que ver a descrição da vaga. O segundo grande caminho é o caminho do empreendedorismo. É você abrir um negócio, prestar esse serviço por conta própria, que é o caminho que eu escolhi e é o caminho que eu ensino os meus alunos também. Então, como empreendedor, você pode atender empresas de micro, pequeno, médio e grande porte. Você pode atender profissionais liberais como dentistas, psicólogos, advogado, contador e também pode fechar com outras empresas. Lojistas, empresas de comunicação, academia, construtora, supermercado, clínicas de saúde, enfim, é muito amplo. Hoje no Brasil a gente tem mais de 20 milhões de empresas ativas, então a gente tem muitas oportunidades. Mas e quanto é que ganha um profissional dessa área? Olha só, gente, a precificação do serviço ela tem muito a ver com os detalhes do serviço que você vai prestar. Quanto mais trabalhoso, quanto maior o volume de conteúdo, quanto mais complexo, mais caro. Por exemplo, se um cliente te contrata para criar conteúdo, estratégia para ele, e a demanda que ele tem é muito pequena por semana, por exemplo, são 3 vezes por semana, e em contrapartida você tem um outro cliente que você precisa estar dando atenção todos os dias, criando conteúdo, te demanda muito mais, obviamente você vai cobrar muito mais caro. E também a gente tem que levar em consideração o teu conhecimento como um profissional. Se você é uma pessoa que está iniciando agora, é lógico que você não vai cobrar a mesma coisa de um cara que já está 2, 3 anos no mercado, que já tem nome, que já tem experiência, que já sabe como conseguir resultados. Esse cara, ele é muito mais valorizado e ganha muito mais. Isso é uma coisa lógica. Mas para quem está iniciando, uma faixa aceitável para você cobrar por cliente está aí entre R$800 a R$1.200. Ou seja, se você consegue aí 3 clientes cobrando R$1.000 cada um, você está ganhando, faturando 3 mil por mês. É claro que existem pessoas que cobram muito menos que R$800. E eu até entendo, porque às vezes você está começando, você fica inseguro, tem medo de não conseguir trazer resultado para o cliente e acaba cobrando um pouco mais barato. Só que ao longo do tempo você vai vendo que o trabalho de social media é uma coisa detalhista, trabalhosa, e que se você cobra R$500, R$600 por mês, vai chegar um momento que aquilo ali não vai ser suficiente, então você precisa reajustar o seu preço. E existem outras pessoas que cobram muito mais caro, muito mais que 1.200. Tem pessoas que cobram 1.500, 2.000, 3.000 por cliente. Essas pessoas, como eu falei, são pessoas que já têm mais domínio da profissão, que sabem trazer resultados para o seu cliente de maneira mais rápida. São pessoas que começam a trabalhar a sua marca e começam a ser bastante procurados. E aí, quanto mais procurado você é, maior fica o teu preço. Mas para quem está começando nessa área, cobrar de 800 a 1.200 por cliente é um preço super razoável e realista. Mas para que você consiga fazer isso, você precisa de fato saber prestar o serviço. Precisa saber criar uma estratégia no passo a passo, pesquisar, planejar e criar conteúdo que vá trazer resultado. Precisa saber gerar relatório para analisar as métricas que estão ali, ou seja, os insights que as redes sociais te mostram para você saber avaliar. Tá dando certo? Não tá. O que eu preciso corrigir? Que estratégia eu preciso aplicar? Como é que eu faço para aumentar as vendas, para atrair seguidor, para gerar mais engajamento? Então, você precisa ter esse conhecimento técnico. E se você é uma das pessoas que quer ingressar nesse mercado, eu recomendo que você se prepare. Eu tenho uma formação completa em social media, onde eu te ensino desde o zero, desde o básico, o que é o profissional de social media, o que ele faz no passo a passo, os conceitos iniciais, tudo que você precisa aprender, como criar estratégia detalhadamente, como pesquisar, planejar e criar conteúdo que vá trazer resultado, como faz para atrair seguidor, como gerar engajamento, como transformar seguidor em clientes, várias técnicas de marketing digital, como jornada do herói, storytelling, método AIDA, gatilhos mentais e muito mais. Então, nesse curso, você vai aprender desde o básico até o avançado a profissão de social media. E também vai aprender a como montar um negócio. A minha formação ela é dividida em 2 partes. A gente tem a primeira parte que te ensina tudo isso que eu acabei de falar, todo o trabalho operacional de social media, a profissão em si. E a segunda parte é voltada para a parte comercial e de gestão, onde você vai pegar esse conhecimento e transformar num negócio.
Então você vai aprender a quanto cobrar pelo teu serviço, a como se divulgar, a como trabalhar a tua imagem de profissional, a como fechar um contrato, inclusive tem modelo de contrato lá, como negociar com o cliente, como conquistar clientes, como organizar e estruturar o teu negócio. Então, o objetivo da minha formação é pegar você, te ensinar a profissão e te ensinar a montar um negócio e faturar com ela. Então, de fato, é uma formação completa. Para ingressar na minha formação, você tem 3 opções. A primeira delas é você adquirir somente a parte técnica, somente a parte que vai te ensinar a função de social media em si. Por que eu disponibilizo essa opção separada? Porque existem algumas pessoas que não querem empreender, que elas querem somente aprender a profissão para conseguir um emprego. Lembra seguir um daqueles caminhos, daqueles 2 grandes caminhos que você tem, né? Então, se você quer arrumar um emprego na área de social media, fazer somente a formação técnica é suficiente. Algumas outras pessoas, elas têm a seguinte situação: Vanessa, eu sei fazer o trabalho de social media, eu sei pesquisar conteúdo, montar estratégia, eu sei tudo isso. A minha dificuldade, Vanessa, é porque eu não consigo clientes, eu não sei me divulgar, eu não sei estruturar meu negócio, eu estou precisando de ajuda com essa parte de gestão e comercial. Então, para esses casos, fazer somente a formação comercial é suficiente. E a terceira opção é você adquirir a formação completa, adquirir tanto a parte técnica quanto a parte comercial, que aí você vai aprender o trabalho de social media e vai aprender a como montar um negócio. O investimento na formação técnica é de 750. O investimento na formação comercial é de 450. O investimento na formação completa seria de 1.200, mas a gente faz uma oferta especial para quem quer adquirir a formação completa, que em vez de pagar 1.200, você paga somente 897. Então é muito mais vantajoso você adquirir a formação completa. O curso é online e com aulas gravadas, então você pode assistir no seu tempo. Vanessa, eu só posso assistir de noite, de madrugada e feriado, tá tudo bem. Você assiste e reassiste as aulas quantas vezes você quiser. O acesso ao curso é durante 2 anos. Então, durante esses 2 anos, você pode assistir e reassistir quanto você quiser e também tem direito a toda e qualquer atualização. Aula nova, atualização de aula, material novo, está tudo disponível para você sem custo nenhum. Além disso, tem um diferencial super importante que eu dou suporte dentro da plataforma do aluno. Eu sou professora e quando você tiver uma dúvida, eu vou estar lá para te ajudar. Então, todas as aulas elas têm um espaço para comentário logo abaixo delas. Então, você assistiu uma aula, ficou com uma dúvida, Vanessa, eu não entendi essa parte, pode me explicar direitinho? Eu vou responder você. E assim, gente, isso faz toda a diferença. Não sei se você já passou pela experiência de adquirir um curso online e aí você pergunta e ninguém te responde, ou então quando pergunta e as pessoas respondem, são aquelas respostas genéricas, sabe? Dentro do meu curso não tem isso. Sou eu que faço questão de responder os meus alunos, porque sou eu que tenho a experiência na área e também tenho conhecimento técnico. Então isso faz toda a diferença na hora de esclarecer alguma dúvida. O curso ele possui certificado. E aí você ganha 2 certificados quando você faz a formação completa, porque você ganha um certificado da formação técnica e o outro certificado da formação comercial. O meu curso ele funciona por turmas. Neste momento as matrículas estão abertas e elas vão ficar abertas somente até o dia 15 de março de 2024. Você pode clicar aqui embaixo, é o primeiro link da descrição, acessar o site do curso, tem todos os detalhes lá, inclusive todo o conteúdo programático. Tudo que você vai aprender no curso, todas as aulas, tem tudo lá detalhado para você. Mas se ainda assim você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo no direct do Instagram, curso.socialmedia, ou pelo nosso número do WhatsApp que está aparecendo aí na tela para vocês. Se você está procurando um curso para se especializar e entrar da forma correta nessa profissão, entra para minha formação, porque as matrículas vão encerrar no dia 15 e não tem prorrogação. Mas tem uma coisa mais especial ainda. Para você que ficou até aqui, vai saber o seguinte: a gente tem um combão. O que é um combão? É uma oferta super especial que eu faço de tudo que eu tenho para oferecer para vocês. Olha só, além dessa formação completa de social media, que inclui a formação técnica e comercial, eu tenho um outro curso chamado Curso Analista de Perfil. Nesse curso você vai aprender a fazer análise de perfil do Instagram, que é um serviço pontual, rápido e é um serviço mais barato também. Então é uma outra opção que você tem para oferecer um outro serviço para o seu cliente, para se caso ele não puder contratar a tua gestão de redes sociais agora, que é um serviço contínuo e mais caro, você não perde a venda oferecendo serviço de análise de perfil. Eu também tenho um calendário com 366 ideias de conteúdo, que é um e-book onde lá a gente tem uma ideia de conteúdo para cada dia do ano. E são 366 porque a gente inclui também anos bissextos. E essas ideias de conteúdo, gente, elas estão organizadas dentro de uma estratégia chamada funil de conteúdo. Então lá dentro a gente tem conteúdos para te ajudar a atrair seguidores,
conteúdos para te ajudar a gerar engajamento e conteúdos para te ajudar a transformar seguidores em clientes. Então, tá tudo estruturado. E essas ideias de conteúdo, elas podem ser contextualizadas para todo e qualquer nicho. Então, você pode utilizar tanto nas suas redes sociais como social media, como nas redes sociais do seu cliente. Então, é um excelente material de apoio para te ajudar aí a já criar conteúdo relevante. E eu também tenho um planner digital de social media, que é um planner que eu desenvolvi junto com a minha comunidade e tem funções específicas lá para social media. Então, além das funções normais que a gente tem dentro de um planner, que é traqueamento de hábitos, tarefas, agendas, compromissos e essas coisas gerais, a gente tem coisas específicas para o social media. Então, a gente tem um calendário vetorial para você fazer o seu planejamento lá mensal. Tem o seu controle de finanças, né, um fluxo de caixa para você organizar ali as suas finanças de social media. Também tem o controle de prospecção de clientes, para você ter tudo registrado. E também tem o nosso cadastro de clientes. Então, tudo isso dentro do seu planner. Além da gente ter um calendário específico para o social media, com datas que são importantes do social media saber. Todas essas coisas é tudo que eu desenvolvi para ajudar você que está ingressando nessa profissão de social media. Se você fosse investir em cada uma dessas coisas separadamente, você precisaria investir R$ 1.761,90. Porém, se você adquirir o nosso combão, que é a super oferta que eu fiz, em vez de você pagar R$ 1.761,90, você vai investir somente R$ 997. Então, é a oferta mais vantajosa para aquelas pessoas que querem levar todos esses outros materiais junto, é a melhor oferta, tá? Então, você tem duas grandes ofertas aí, duas grandes promoções que você pode escolher qual delas você vai aproveitar. A primeira é você levar a nossa formação completa, que inclui a formação técnica e comercial de R$ 1.200 por apenas R$ 897, ou levar o combão, que inclui tudo, de R$ 1.761,90 por apenas R$ 997. Observa que a diferença de valor das duas promoções é apenas R$ 100. Então, na formação completa é 897 e no combão é 997. Ou seja, por R$ 100 a mais, você leva o curso analista de perfil, o calendário com 366 ideias de conteúdo e ainda o planner digital de social media. Então, o combão vale muito mais a pena. Essas ofertas elas ficam disponíveis somente até o dia 15 de março de 2024. Então, clique aqui e já garante sua vaga. Lembrando, qualquer dúvida é só enviar um direct para mim ou entrar em contato pelo nosso WhatsApp que a gente vai te responder. Espero encontrar você dentro da minha formação de social media e te ajudar nessa jornada para chegar até o seu sucesso dentro dessa profissão. E não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like para continuar acompanhando nossos conteúdos. Um beijo para você e até mais. Tchau, tchau!